Oi pessoal, tudo bem? Então, vamos prosseguir hoje com uma carta à igreja de Tiatira, tá? No livro de Apocalipse, certo? Essa carta, tá? A igreja de Tiatira é uma carta que que o Senhor Jesus já se apresenta de uma maneira diferente da maneira que ele se apresentava antes. Ele se apresenta assim. Vou ler bem direitinho aqui para vocês, para a gente não fazer a coisa bem certinho. Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Os olhos de fogo porque sondam tudo vê, não passa nada despercebido do Senhor Jesus, certo? Os acertos e os erros, ok? Os acertos ele exalta, ele vai exaltar aqui. E os erros também. E os pés de bronze é o que? Bronze significa o altar de bronze, um lugar onde você vai se chegar aos pés do Senhor e vai confessar. Porque o sacrifício, o altar não é de sacrifício, esse sacrifício já foi feito pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado, ok? Dito isso, eu quero que você entenda uma coisa. Ele vai elogiar essa igreja, ele vai falar das coisas boas, da fé, da perseverança, só que era uma igreja de sacrifícios. Eles sacrificavam a todo instante. Hoje é sacrifício disso, daqui a pouco faz um sacrifício daquilo, vão sacrificar. Eles gostavam muito de sacrificar. E com o passar do tempo, esses sacrifícios foram substituindo, ok? O sacrifício de Cristo. Eles se tornaram frios, decadentes, ok? A ponto de entrar uma falsa profetisa e eles nem perceberem que vai acontecer. Ok? Até esse ponto eu já explico para vocês, agora eu quero ler um pouquinho, beleza? Vamos lá. Estas coisas diz o Filho de Deus, quem tem os olhos de chamas de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. O que ele diz? Eu conheço as obras de vocês, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, as tuas últimas obras mais numerosas que as primeiras, quer dizer, uma igreja que crescia em obras, crescia em atividades, certo? Tá? Fazia de tudo. Jesus conhecia tudo. Ele conhece tudo porque ele tem olhos como chamas de fogo. Não passa nada. E passa purificando mesmo e vendo, certo? Ele fala assim: porém, tenho contra ti que toleras que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e comerem coisas sacrificadas a ídolos. Jezabel está lá no 1 Reis, capítulo 18, no Antigo Testamento. Foi uma rainha, ela foi rainha de Israel, casada com Acabe, o rei banana, certo? Era o rei molão mesmo. E ela controlava o rei de todo jeito, a ponto dela matar os profetas de Deus, certo? E instituir os falsos profetas, a religião de Baal, e acabar com a religião judaica, entendeu? Com os profetas judeus. A religião não acabou, né? Então o que acontecia? Naquele tempo existia duas religiões em Israel, a Baal e a Deus, certo? Só que muito mais forte a Baal, porque ela perseguiu, ela enfraqueceu. A ideia é que ela enfraquecer mesmo a igreja quanto às verdadeiras doutrinas e aos verdadeiros homens de Deus, ok? Veja bem, então o que aconteceu? Ela foi perseguindo a ponto de um profeta, como foi Elias, né? Foi e acabou com isso. Ele foi lá, matou os 450 profetas de Baal, né? O rei Acabe, ele era muito banana, ele era banana com a mulher, ele não tinha voz nenhuma, certo? Mas com o Elias, ele mandou perseguir Elias por todos os países da região, certo? Ele queria matar o Elias. E Elias não sempre fugia da mão dele, né? Até que um dia Elias foi lá falar com ele, falou assim: eu quero que você reúna os 400 profetas de Baal, 450 profetas de Baal, e vamos fazer aquele que responder, o Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Ele pôs em xeque toda aquela bandalheira, certo? Aquela falsa doutrina de quem era Deus, ok? Quem era o Deus verdadeiro, porque o povo estava confuso, perdido. E essa confusão, então, foi instituída, e é instituída hoje na igreja por quem? Por Jezabel. Ok? Jezabel é um espírito, não necessariamente uma mulher. Mas aqui o nome, ele fala mulher Jezabel, porque é um espírito que ele
cabe mais, coube mais e cabe mais na mulher. Não que no homem possa entrar, mas é que é o seguinte, é sempre num casal. Ok? É num casal de homem e mulher. O que acontece? A Jezabel, ela controla o homem sendo cabeça, o homem Deus instituiu como cabeça da igreja, como cabeça da família, e ela dominando esse homem, ela prevalece. Então o que acontece? Se não houver um rei banana, se não houver um homem frouxo, Jezabel não consegue existir, certo? E o que aconteceu aqui? Essa igreja sacrificava tanto, só que um sacrifício ela já estava esquecendo, que era o sacrifício de Cristo. É legal entender isso, né? Deus vai falando com a gente e vai ensinando a gente, tá bem, querido? Aí o que aconteceu? Deus falou assim, ó, vocês toleram, vão tolerando, né? Vão com tolerância essa prostituição toda aí, e vocês comem sacrifícios aos ídolos, que ela manda fazer, vocês fazem, ok? Eu dei-lhe tempo para que ela se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender. Veja que ele está falando com uma mulher. Uma mulher que estava lá fazendo isso. Não era um espírito, né? O espírito de Jezabel. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostrarei numa cama, bem como em grande tribulação os que adulteram com ela, caso não se arrependam das obras que ele incita. Veja que o Senhor vai dando oportunidade até para que essa mulher se arrependa, essa pessoa que está com esse espírito, que haja uma libertação. Deus dá o conhecimento aqui pela palavra e fornece o quê? Um tempo de cura, de libertação para ela agora. Vou pôr você numa cama. Olha que coisa legal, né? Deus dá oportunidade para ela, certo? Para quê? Né? Que adulteram caso não se arrependa das obras que ela incita. Até as pessoas que foram enganadas por ela. Então, Cristo viu com olhos de fogo e pôs elas no altar de bronze, já que existiam vários altares, sacrificavam os montes lá, certo? Vários sacrifícios. Então, era uma coisa terrível, né? Você veja que 450 profetas em Baal, lá na primeira Reis, lá em Israel, eram 450 altares diferentes para sacrifícios. E o altar de Deus, Jezabel simplesmente destruiu esse altar. Tanto é que quando Elias foi construir lá, oferecer esse sacrifício último lá, antes do sacrifício de matar todos os profetas, o que ele fez? Ele teve que edificar, porque Jezabel já tinha destruído tudo, apagado do mapa mesmo, certo, pessoal? Então veja só, a oportunidade de salvação existe para todos e para todas, ok? Ok. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, né? Caso não se arrependesse. E vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vocês, outros, os demais de Tiatira, e a tantos quantos não têm essa doutrina, que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Coisas profundas de Satanás está se referindo aqui a ciências ocultas. Aqueles que não se envolvem com as ciências ocultas, com misticismos, certo? Porque os altares trazem isso. O altar traz coisas assim, não pode pisar, não posso fazer isso, não... Entendeu? Esse misticismo e essas coisas profundas aqui é até a ciência mental, sabe? Aquele culto de entrar em alfa, aquela coisa toda lá. Então vocês devem estar entendendo o que eu estou falando. Outra carga não colocarei sobre vós. Tão somente conserve o que vocês têm até que eu venha. Conserve o teu amor, a tua fé, que ele fala no comecinho lá, conheço as tuas obras, ok? Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre nações. E com cetro de ferro as regirás e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Esse governo aqui é o governo do Apocalipse, tá? É o governo do milênio de Cristo, ok? Assim como também eu recebi do meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã, que quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa, dar-lhe-ei a estrela da manhã, é o conhecimento de coisas espirituais que a gente não tem aqui, que a gente não tem capacidade de receber. Como Jesus falou, né? Tenho muita coisa para vos dizer, mas vocês não vão resistir agora. E ele está contando isso para a igreja também em outras palavras. Mas no milênio,
No milênio, quando Jesus vier arrebatar e quando ele nos levar para o céu, quando ele nos levar para o céu e quando ele voltar e nós voltarmos com ele, vamos reinar aqui, certo? Com essa vara de ferro, com cetro de ferro, com entendimento, ok? Essa é a palavra, com entendimento. Queridos, essa é a palavra para a igreja de Tiatira, a igreja que o nome é de difícil tradução, mas é uma igreja que sacrificava sempre, a igreja que fazia todas as coisas, certo? Inclusive sacrificava a Deus e sacrificava a outro, fazia um monte de sacrifícios que não eram precisos. Só um precisa, o sacrifício de Jesus. Aceita Jesus e o sangue dele lhe purificará de todo o pecado, nos pés de bronze. Amém? Fique com Deus, até a próxima.